Se você acorda no meio da madrugada com a mente acelerada, o coração inquieto e aquela sensação de que está perdendo o controle, preste atenção. Não é só cansaço, não é só estresse. Existe uma batalha acontecendo dentro de você. E é justamente no silêncio da noite, quando ninguém está olhando, que essa batalha fica mais intensa. Talvez você lute contra um vício que promete alívio rápido, mas entrega culpa depois. Talvez a ansiedade esteja consumindo sua energia aos poucos, roubando sua paz, afetando suas decisões. Você tenta ser forte durante o dia, mas quando a distração acaba, a verdade aparece. A pergunta que ecoa é simples. Até quando isso vai continuar? Hoje não é mais um vídeo, é um posicionamento. Você não está aqui por acaso. Existe um momento de clareza esperando por você. O Salmo 91 não é apenas uma promessa distante, é uma declaração de proteção ativa. Mas antes da libertação acontecer, você precisa encarar o que realmente está enfrentando. Quando o silêncio da madrugada revela o que você está enfrentando, é na madrugada que o barulho externo desaparece e o interno aumenta. Durante o dia, você se distrai com compromissos, mensagens, tarefas, mas à noite só ficam você e seus pensamentos. E é aí que o vício chama mais alto. É aí que a ansiedade cria cenários que ainda nem aconteceram. A madrugada revela o que você tenta esconder de si mesmo. Ela mostra onde dói. Mostra onde você está se sentindo fraco, e talvez você pense que essa fraqueza é sinal de derrota. Mas deixe eu te dizer algo como pastor e como alguém que já aconselhou milhares de pessoas. Esse momento não é prova de que você perdeu, é prova de que sua alma está pedindo socorro. A pergunta não é por que isso acontece com você. A pergunta é, o que você vai fazer quando isso acontecer de novo? Porque vai acontecer. E nesse momento, você pode repetir o ciclo ou pode decidir habitar em algo maior. O silêncio, que hoje parece opressor, pode se tornar o lugar onde você aprende a ouvir Deus falando mais alto que seus impulsos. O vício, como tentativa de sobrevivência emocional. Você precisa entender algo que quase ninguém tem coragem de dizer. O vício não começa como rebeldia. Ele começa como sobrevivência. Em algum momento da sua história, algo doeu mais do que você conseguia suportar. Pode ter sido rejeição, abandono, frustração, medo do futuro ou a sensação constante de não ser suficiente. E o seu cérebro encontrou uma saída rápida para aliviar essa pressão. O problema é que essa saída virou prisão. O vício oferece segundos de anestesia. Ele silencia a dor por um instante, ele reduz a ansiedade por alguns minutos, ele distrai sua mente do vazio, mas depois cobra um preço alto. Culpa, vergonha, sensação de fracasso, promessa de nunca mais repetir, e dias depois, a mesma queda. Perceba algo profundo aqui. Você não está lutando contra um hábito apenas. Você está lutando contra uma estratégia interna de proteção emocional que se tornou destrutiva. Por isso, apenas força de vontade não resolve. Você tenta cortar o comportamento, mas não trata a dor que o alimenta. E enquanto você chama isso de fraqueza, Deus enxerga uma alma cansada, tentando sobreviver. O Salmo 91 começa dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa permanecer. Significa escolher onde você vai buscar refúgio quando a pressão aumenta. Hoje você tem buscado alívio. Deus quer te ensinar a buscar abrigo. Existe uma grande diferença entre anestesiar e curar. O vício anestesia. A presença de Deus cura. Mas para trocar um pelo outro, você precisa reconhecer que o que você chama de prazer é, na verdade, um pedido de socorro da sua alma. Se você entender isso, algo muda dentro de você agora, porque você deixa de se ver como alguém fraco e começa a se enxergar como alguém ferido que precisa de restauração. Ansiedade.
O medo de um futuro que ainda nem existe. A ansiedade não nasce do que está acontecendo agora. Ela nasce do que você imagina que pode acontecer. É a sua mente criando cenários, repetindo diálogos que nunca aconteceram, antecipando fracassos que ainda nem existem. E quanto mais você pensa, mais real parece. Seu corpo reage como se o perigo estivesse diante de você, mesmo quando tudo ao redor está em silêncio. Perceba como isso funciona. Você está deitado, tentando descansar, mas sua mente começa a projetar contas que talvez não consiga pagar, problemas que talvez surjam, perdas que talvez aconteçam. A palavra-chave é talvez. A ansiedade vive no talvez. Ela se alimenta de hipóteses negativas e faz você sentir medo de algo que ainda não aconteceu. Espiritualmente, isso revela uma desconexão do presente. Você sai do agora e tenta controlar o amanhã. E o amanhã não está nas suas mãos. Quando o Salmo 91 fala sobre não temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia, ele está ensinando algo profundo. O medo tenta sequestrar sua paz antes que qualquer ameaça real apareça. Ansiedade é uma tentativa de controle disfarçada de preocupação. Você pensa que está se preparando, mas, na verdade, está se sobrecarregando. Sua mente vira campo de batalha e seu corpo paga o preço. A pergunta que precisa ecoar agora é simples. Quem está governando seus pensamentos? Porque aquilo que governa sua mente, governa suas decisões. E se você não aprender a trazer sua mente de volta para o presente, vai continuar lutando contra fantasmas criados por você mesmo. A guerra invisível que acontece antes da recaída. Quase ninguém fala sobre o que acontece minutos antes da queda. A recaída não começa no ato. Ela começa muito antes, dentro da mente. Existe um diálogo silencioso que se forma. Primeiro vem o cansaço emocional. Depois uma pequena justificativa. Você diz para si mesmo que merece um alívio, que hoje foi difícil demais, que dessa vez será diferente. Perceba o padrão. O vício nunca chega gritando, ele chega sussurrando. Ele começa com uma memória, uma sensação, um pensamento aparentemente inofensivo. Seu cérebro ativa lembranças de prazer e apaga as consequências. Nesse momento acontece a guerra invisível. De um lado, sua consciência dizendo que isso vai te ferir de novo. Do outro, sua necessidade emocional pedindo escape. Essa batalha é rápida, mas intensa. E quanto mais você já cedeu no passado, mais forte o impulso parece. Não porque você é fraco, mas porque seu cérebro aprendeu o caminho mais curto para aliviar tensão. Espiritualmente, isso revela algo profundo. Antes de toda queda, existe uma permissão interna, uma escolha quase automática. E é exatamente aí que o Salmo 91 se torna poderoso. Habitar é decidir antes da tentação surgir onde você vai se refugiar quando a pressão aumentar. Se você não aprende a identificar os primeiros sinais, vai sempre achar que a queda foi repentina. Mas ela nunca é. Ela é construída pensamento após pensamento. A pergunta é, quando o próximo sussurro vier, você vai reconhecê-lo ou vai fingir que ele não está ali? O significado espiritual de habitar no Salmo 91. Habitar não é visitar. Habitar não é lembrar de Deus apenas quando o medo aperta. Habitar é permanecer, é escolher um endereço espiritual fixo. O Salmo 91 começa com uma condição clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso fala de constância. Fala de intimidade construída todos os dias, não apenas em momentos de desespero. Muita gente busca a proteção, mas não quer o relacionamento. Quer o livramento, mas não quer a permanência. E sem permanência não há estabilidade emocional. Você se sente forte hoje e fraco amanhã, porque sua base ainda está oscilando. Habitar significa transformar a presença de Deus no seu lugar de retorno automático.
Quando a ansiedade aperta, você não corre para o pensamento catastrófico. Quando o vício chama, você não corre para o impulso, você corre para o esconderijo. E esse esconderijo não é fuga, é segurança. Espiritualmente, habitar é decidir antes da crise quem governa sua mente. É criar uma rotina de oração, de palavra, de consciência espiritual que fortalece você antes da tentação aparecer. Libertação não é um evento isolado, é fruto de permanência. Se você só procura Deus na emergência, sua fé vive em modo de socorro. Mas quando você aprende a habitar, a paz deixa de ser ocasional e passa a ser fundamento. A pergunta agora é direta. Onde você tem habitado quando a pressão aumenta? Por que algumas pessoas oram e não sentem mudança? Existe uma pergunta silenciosa que muita gente carrega no coração. Eu oro, mas por que nada parece mudar? Essa dúvida não é falta de fé. É cansaço de repetir palavras e continuar sentindo o mesmo peso. O problema não está apenas na oração, está na forma como ela é feita. Muitas vezes, a pessoa ora pedindo libertação, mas por dentro ainda se identifica como escrava do vício. Ora pedindo paz, mas continua alimentando pensamentos que fortalecem a ansiedade. A boca pede mudança, mas a mente ainda está alinhada com o padrão antigo. A oração não é mágica automática, ela é alinhamento. Quando você ora, você está ajustando sua consciência, reposicionando sua identidade, escolhendo uma nova direção interna. Se esse alinhamento não acontece, a oração vira ritual e não transformação. Espiritualmente, mudança começa na concordância interna. Se você ora declarando proteção, mas ainda acredita que sempre vai cair, sua mente entra em conflito. E conflito enfraquece convicção. Deus responde a corações posicionados, não apenas a palavras repetidas. Quando você ora com clareza, com intenção, com decisão interna de abandonar o padrão antigo, algo começa a se reorganizar dentro de você. A questão não é se Deus está ouvindo, a questão é se você está realmente decidindo mudar enquanto ora. O poder da palavra declarada sobre o sistema nervoso. Existe algo profundo que poucas pessoas percebem. Quando você declara uma palavra em voz alta, seu corpo escuta, seu cérebro processa, seu sistema nervoso reage. Não é apenas espiritual, é também fisiológico. A ansiedade acelera sua respiração, contrai seus músculos, coloca você em estado de alerta. Mas quando você começa a declarar com convicção uma promessa, algo dentro de você começa a desacelerar. A palavra declarada cria direção interna. Quando você diz, não temerei, você está enviando uma ordem para sua mente. Quando afirma Deus é meu refúgio, você está redirecionando seu foco. O cérebro não diferencia tão facilmente imaginação de realidade. Ele reage ao que é repetido com intensidade emocional. Por isso, o Salmo 91 não é apenas leitura, é declaração. Não é apenas informação, é posicionamento. Cada vez que você proclama proteção, está enfraquecendo o roteiro do medo. Cada vez que declara livramento, está interrompendo o ciclo automático da ansiedade. Espiritualmente, a palavra tem autoridade. Psicologicamente, repetição com convicção cria novos caminhos neurais. Isso significa que você pode treinar sua mente a responder diferente. A pergunta é simples. O que você tem declarado sobre si mesmo nos momentos de pressão? Porque aquilo que você repete começa a se tornar sua realidade interna. A importância do ambiente espiritual na libertação. Você pode estar tentando vencer um vício, mas continua respirando o mesmo ambiente que o alimenta. Pode estar lutando contra a ansiedade, mas permanece cercado por estímulos que aceleram sua mente. O ambiente molda comportamento mais do que você imagina. Ele influencia suas emoções, seus pensamentos e até suas decisões antes que você perceba.
Se o lugar onde você passa mais tempo estimula comparação, excesso de informação, distração constante, sua mente nunca descansa. Se o ambiente favorece o isolamento, o silêncio negativo e o acesso fácil ao que te faz cair, o ciclo continua. Libertação não acontece apenas dentro de você. Ela também envolve aquilo que está ao seu redor. Espiritualmente, ambiente é território. Aquilo que ocupa seu espaço influencia seu estado interior. Músicas que você ouve, conversas que mantém, conteúdos que consome, tudo isso constrói um clima mental. E onde existe clima favorável, o hábito cresce. O Salmo 91 fala de abrigo, de esconderijo, de sombra protetora. Isso comunica lugar. Um espaço seguro onde sua mente pode desacelerar e seu espírito pode respirar. Se você continua no mesmo cenário que reforça seus gatilhos, sua luta se torna mais difícil. A pergunta que precisa ecoar agora é direta. O seu ambiente está fortalecendo sua libertação ou alimentando sua ansiedade? O que o Salmo 91 diz sobre segurança interior? A maioria das pessoas busca segurança fora. Segurança financeira, emocional, relacional. Mas o Salmo 91 aponta para algo mais profundo. Ele fala de uma segurança que nasce por dentro antes de se manifestar por fora. Quando o texto declara que você pode descansar à sombra do Altíssimo, isso revela estabilidade interna, mesmo quando o cenário externo não mudou. Segurança interior não significa ausência de problemas, significa presença de convicção. Você pode ainda estar enfrentando tentações, ainda pode sentir a ansiedade tentando se levantar, mas existe uma base diferente sustentando sua mente. Isso não significa que nunca haverá luta, significa que você não lutará mais da mesma forma. Toda transformação começa com uma escolha silenciosa que ninguém vê, uma decisão tomada dentro de você antes que qualquer resultado apareça do lado de fora. Esse é o momento. Se nas próximas horas a ansiedade tentar voltar, você já sabe identificar. Se o vício sussurrar, você reconhece o padrão. Se o medo surgir, você declara posicionamento. Isso é maturidade espiritual. Hoje não termina um conteúdo, uma certeza silenciosa de que você não está sozinho. Quando o Salmo afirma que 1000 podem cair ao seu lado, ele não promete que desafios não existirão. Ele promete que você não será dominado por eles. Isso muda tudo, porque o maior medo da ansiedade não é o problema em si, é a sensação de incapacidade. Segurança interior começa quando você entende sua identidade espiritual. Você não é alguém à mercê do medo. Você é alguém guardado, protegido, assistido. Hoje começa uma construção, uma nova forma de pensar, uma nova forma de reagir, uma nova identidade sendo fortalecida. Agora, a pergunta final é direta e define tudo. Você vai continuar repetindo o passado ou vai assumir a responsabilidade pela nova história que começou hoje? E quando essa consciência se fortalece, a ansiedade perde território. A pergunta é clara. Você tem buscado controlar tudo ao seu redor ou tem fortalecido a segurança dentro de você, rompendo a identidade de quem sempre cai? Existe uma frase silenciosa que pode estar governando sua vida. Eu sempre volto para o mesmo erro. Essa crença vai se repetindo até virar identidade. E quando o erro deixa de ser um comportamento e vira identidade, a luta fica mais pesada. Você não diz apenas eu pequei. Você começa a pensar, eu sou assim. Perceba como isso é perigoso. Toda vez que você se enxerga como alguém que inevitavelmente vai cair, seu cérebro relaxa diante da tentação. Ele pensa para que resistir, se no final você sempre cede. Isso não é falta de fé, é um padrão interno consolidado. Espiritualmente, o Salmo 91 confronta essa identidade. Ele não fala com alguém condenado ao fracasso. Ele fala com alguém protegido, guardado, assistido.
Quando você internaliza essa verdade, algo muda. Você deixa de lutar como derrotado, tentando sobreviver, e começa a lutar como alguém que já tem cobertura espiritual. Rompimento começa na forma como você se vê. Se você continuar afirmando que sempre cai, sua mente vai trabalhar para confirmar essa expectativa. Mas se você começa a se enxergar como alguém que está em processo de restauração, a postura muda. A pergunta que precisa ser feita agora é simples e direta. Quem você acredita que é nos momentos de pressão? O papel da respiração e da presença. Durante a oração. Antes mesmo de você falar qualquer palavra, seu corpo já está comunicando algo. Se sua respiração está acelerada, sua mente continua em estado de alerta. Se seu peito está contraído, sua ansiedade ainda está no comando. Por isso, muitos oram, mas não conseguem sentir paz. O corpo permanece em guerra enquanto a boca tenta declarar descanso. Respiração é mais espiritual do que parece. Quando você inspira profundamente e solta o ar com consciência, você está dizendo ao seu sistema nervoso que o perigo imediato não existe. Isso abre espaço para foco, para clareza, para escuta. Orar não é apenas falar, é estar presente. É diminuir o ritmo interno para perceber cada palavra que está sendo declarada. Quando você ora correndo, sua mente continua dispersa. Mas quando você respira, se posiciona e fala com consciência, a oração deixa de ser automática e se torna alinhamento real. Espiritualmente, presença é entrega. É sair do futuro imaginado pela ansiedade e voltar para o agora. No agora existe conexão. No agora existe clareza. No agora você consegue sentir a firmeza das promessas. A pergunta é simples. Quando você ora, você está presente ou está apenas repetindo frases enquanto sua mente continua distante? O medo da mudança, que mantém o vício vivo. Existe algo que quase ninguém admite. Parte de você quer ser livre, mas outra parte tem medo do que acontece depois da libertação. Parece contraditório, mas é real. O vício, por mais destrutivo que seja, é conhecido. Ele é previsível. Ele já faz parte da sua rotina emocional. E o cérebro prefere o conhecido, mesmo que machuque, ao desconhecido que pode exigir crescimento. Mudar significa assumir responsabilidade. Significa enfrentar emoções que antes eram anestesiadas. Significa lidar com silêncio sem distração. Para muitos, isso é assustador. O vício oferecia uma fuga. A liberdade exige maturidade emocional. Por isso, algumas pessoas sabotam o próprio avanço. Elas oram, se fortalecem por alguns dias, mas quando começam a sentir estabilidade, algo dentro delas cria tensão. A velha identidade tenta puxar de volta. Não porque você gosta de sofrer, mas porque o novo ainda parece estranho. Espiritualmente, Deus não apenas quebra correntes, Ele também chama para uma nova postura. Libertação envolve transição de mentalidade. Você deixa de ser alguém que depende da fuga e passa a ser alguém que enfrenta a realidade com fé. A pergunta que precisa tocar fundo agora é esta. Você está preparado não apenas para ser livre, mas para sustentar a vida que vem depois da liberdade? Ansiedade, como desconexão do momento presente. A ansiedade tem uma característica clara. Ela arranca você do agora e te coloca em um futuro imaginado. Seu corpo está aqui, mas sua mente está dias, meses ou anos à frente. Você perde a capacidade de perceber o que está sob seus pés porque está tentando antecipar o que ainda nem chegou. Quando isso acontece, sua energia se divide. Parte de você tenta viver o presente, outra parte tenta controlar o amanhã. E essa divisão interna gera cansaço, irritação, impulsividade. A mente sobrecarregada busca alívio imediato. E é aí que o vício encontra espaço. Desconectar do presente é perder a referência da realidade.
No agora, muitas vezes, o perigo não é tão grande quanto sua mente projeta. No agora, você consegue respirar, avaliar, decidir com clareza. Mas quando você vive preso ao que pode dar errado, sua percepção fica distorcida. Espiritualmente, o momento presente é o único lugar onde você pode encontrar Deus de forma consciente. A fé não opera no talvez do futuro, ela opera no agora. O Salmo 91 fala de abrigo contínuo, não eventual. Isso exige presença. A pergunta é direta. Você tem vivido onde seus pés estão ou onde seus medos te projetam? A autoridade espiritual de declarar, não temerei. Existe uma diferença profunda entre sentir medo e se submeter a ele. Sentir medo é humano. Declarar não temerei é posicionamento espiritual. Quando o Salmo 91 afirma que você não temerá o terror da noite, nem a seta que voa de dia, não está negando a existência do perigo. Está afirmando quem governa sua resposta diante dele. A ansiedade quer que você reaja automaticamente. Quer que seu corpo entre em alerta, que sua mente dispare cenários e que você se encolha internamente. Mas quando você declara com convicção, não temerei, algo muda na sua postura. Você deixa de ser vítima da sensação e assume autoridade sobre ela. Autoridade espiritual não é gritar mais alto que o medo, é permanecer firme, mesmo quando ele tenta se levantar. É reconhecer o sentimento, mas não permitir que ele decida por você. Isso exige consciência e decisão. Cada vez que você escolhe declarar confiança, está enfraquecendo o domínio do medo. Cada vez que assume uma postura ativa, está interrompendo o ciclo automático da ansiedade. Não é sobre ausência de sensação, é sobre presença de convicção. A pergunta que define seu próximo passo é simples. Quando o medo surgir, você vai concordar com ele ou vai se posicionar acima dele? Como sustentar a libertação após a oração? Muitas pessoas vivem momentos intensos de oração, sentem alívio, clareza, até mesmo força renovada. Mas dias depois, percebem que os pensamentos antigos começam a tentar voltar. E então surge a dúvida: será que nada mudou? Mudou sim. O que você precisa agora é aprender a sustentar o que foi iniciado. Libertação não é apenas um momento emocional. É uma decisão que precisa ser reafirmada diariamente. Sua mente foi treinada por anos em um padrão. Não é realista esperar que ela nunca mais tente percorrer o caminho antigo. A diferença agora é que você tem consciência. Sustentar a libertação envolve vigilância. Não no sentido de paranoia, mas de percepção. Quando o pensamento antigo surgir, você não se assusta, você reconhece e redireciona. Quando o impulso aparecer, você respira, se posiciona e escolhe diferente. Pequenas decisões repetidas constroem estabilidade. Espiritualmente, permanecer é prova de maturidade. O Salmo 91 começa com habitar. Permanecer na presença, permanecer na palavra, permanecer consciente. Não é intensidade momentânea, é constância silenciosa. A pergunta que vai determinar seus próximos dias é clara. Você está disposto a vigiar seus pensamentos e proteger sua nova postura com disciplina diária? Hoje não termina um vídeo. Começa uma nova história. Preste atenção no que está acontecendo agora. Você não chegou até aqui por curiosidade. Algo dentro de você estava pedindo clareza, direção, posicionamento. E o que começou como um vídeo se transformou em um espelho. Você se viu, reconheceu padrões, entendeu a raiz da ansiedade, do vício, do medo. Isso já é mudança. Mas conhecimento sem decisão não altera destino. A verdadeira virada acontece quando você assume uma nova postura interna. A partir de hoje, você não é alguém dominado por impulsos. Você é alguém consciente, protegido, em processo de restauração.